Quando se fala em drogas no contexto das Forças Armadas, o assunto costuma ser tratado com extrema severidade, onde a disciplina rígida e a aplicação literal da legislação prevalecem. No entanto, em situações específicas, o debate jurídico ultrapassa essa abordagem mecânica e passa a considerar não apenas a punição imediata, mas também uma avaliação mais detalhada do comportamento do militar, do contexto em que o fato ocorreu e das ferramentas legais que podem ser aplicadas. De acordo com informações do portal Carta Capital, o ministro Alexandre de Moraes concedeu um habeas corpus a um soldado do Exército pego com um cigarro contendo 1,4 grama de maconha. A decisão, assinada em 27 de março, determina que a Justiça Militar reexamine a possibilidade de validar um acordo de não persecução penal, conhecido como ANPP. Embora a medida não libere o militar nem encerre o processo, ela obriga o Tribunal Militar a analisar o pedido sem rejeitá-lo de antemão, apenas com base em uma proibição geral desse tipo de acordo no âmbito castrense. O cerne da decisão não está na quantidade de droga apreendida, mas sim na maneira como a Justiça Militar deve lidar com solicitações dessa natureza. O ANPP é um mecanismo previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, que permite ao Ministério Público propor um acordo ao acusado ou investigado, desde que sejam atendidos certos requisitos legais e que a medida seja considerada adequada para repreender e prevenir o crime. No caso em questão, o Ministério Público Militar já havia se posicionado favoravelmente à homologação do acordo. Apesar disso, tanto a primeira instância da Justiça Militar quanto o Superior Tribunal Militar negaram a aplicação do ANPP, alegando que esse instrumento não se aplicaria à esfera militar. Foi nesse ponto que a decisão de Moraes trouxe uma nova perspectiva. Ao analisar o habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública da União, o ministro reconheceu que não existe uma autorização explícita e específica para o ANPP na Justiça Militar. Contudo, ele entendeu que essa ausência não justifica uma recusa automática e genérica do benefício em todos os casos. Segundo o relato de Carta Capital, Moraes destacou que o Código de Processo Penal Militar permite complementar suas lacunas com normas do processo penal comum, desde que isso não afete a essência do sistema militar. Esse entendimento levou o ministro a afastar a ideia de uma proibição absoluta do ANPP na Justiça Militar. Em vez disso, ele determinou que o pedido fosse reavaliado, considerando as particularidades concretas do processo. Em outras palavras, a decisão não estabelece uma permissão ampla para o uso do ANPP no âmbito militar, mas reforça que a negativa não pode se basear apenas em um argumento abstrato, sem levar em conta as circunstâncias específicas do caso. O acordo de não persecução penal foi inserido no Código de Processo Penal como uma alternativa para evitar a continuidade de ações penais em determinadas situações. Ele pode ser proposto pelo Ministério Público quando forem cumpridos os requisitos legais e quando o caso não envolver violência ou grave ameaça, além de outras condições previstas na lei. No episódio envolvendo o soldado, o ponto central não se resume ao fato em si, mas sim ao debate sobre a viabilidade de aplicar esse instrumento na Justiça Militar, questão que levou o caso ao Supremo Tribunal Federal. O caso ganhou destaque porque aborda a relação entre a Justiça Militar e as normas do processo penal comum. Além disso, a decisão de Moraes ocorre em um momento em que o tema tem sido mais discutido no STF e na atuação da Defensoria Pública da União. Em março de 2026, a DPU informou que a segunda turma do Supremo determinou o retorno de um processo ao Ministério Público Militar para análise da possibilidade de ANPP em um caso envolvendo 2 ex-soldados flagrados com 0,63 grama de maconha em um quartel. Naquela ocasião, o entendimento também foi de que a análise deveria ser concreta, sem excluir automaticamente a possibilidade do acordo no âmbito militar. Com a decisão de Moraes, o processo retorna à Justiça Militar para uma nova avaliação do pedido de homologação. Isso não garante que o acordo será aceito, pois a validação ainda dependerá da verificação dos requisitos legais aplicáveis ao caso. O que a decisão estabelece é que a recusa não poderá se fundamentar apenas em uma proibição genérica. A análise deverá levar em conta as particularidades do processo e a adequação do ANPP à situação em questão. Dessa forma, o caso continua tramitando dentro da estrutura judicial militar, mas agora com a exigência de uma fundamentação individualizada.